Olá, Júlia. Olá, Tudo Augusto. bem, Boa minha amiga? noite. Tudo, e você? Graças a Como estamos? Deus. Melhor agora, juntos, não é mesmo? Olá, Júlia. Olá, Tudo Augusto. bem, Boa minha amiga? noite. Tudo, e você? Graças a Como estamos? Deus. Melhor agora, juntos, não é mesmo? Pois é, aconteceu o nosso encontro. Que bom. Ficamos muito felizes por ter aceito o nosso convite, Júlia. Ficamos felizes pela honra, né, de você ter dado o seu tempinho para a gente aqui, para a gente compartilhar. Obrigado pela disponibilidade, tá? E a gente espera que seja uma noite incrível, pelo menos, tá bom? Com certeza. Eu que tenho que agradecer a você, a todo o pessoal da Casa do Caminho também. É uma oportunidade maravilhosa, é uma honra, é um prazer estar aqui. E não tem nada de tempinho, não. Precisando, estamos aí, a gente dá um jeito e aqui apareceremos. Exatamente. Então, amigos, sejam bem-vindos aos que estão se conectando com a gente hoje na live da Casa do Caminho. Sejam muito bem-vindos. E já de antemão eu peço para que compartilhem com o máximo de pessoas possíveis essa live e encaminhem para os seus amigos, familiares, conhecidos, para a gente conseguir entrar na casa de mais amigos ainda. Hoje nós vamos ter a companhia da Júlia. A Júlia é de São Paulo, né, Júlia? A Júlia Isso mesmo. estudante de publicidade e propaganda. Ela é criadora da página Espiritês. Quem não segue ela, começa a seguir hoje. Palestrante e integrante da campanha de rua, que dá assistência a irmãos em situação vulnerável no Centro União Espírita Paz e Amor em Jesus. Então a gente espera que hoje o nosso encontro seja com base em muito amor de Cristo, que a gente consiga conectar vários corações que estão em casa. Aproveitando essa deixa, já vamos nos conectar com a prece para darmos início ao nosso estudo de hoje. Convido a todos, do seu modo, do seu jeito particular, se conectar com Deus que existe dentro de cada um de nós, agradecendo pela chance de estarmos aqui hoje, saudáveis, dentro de nossos lares, com saúde, dispostos a conhecer um pouquinho mais sobre os seus ensinos através de Cristo. Agradecemos aos espíritos amigos que se fizeram e estão aqui com a gente agora, intuindo nossos companheiros, né, que estão aqui presentes hoje também, espíritos desencarnados que aprendem conosco também, que nós tenhamos uma noite de estudos produtiva, abençoada, que o Espírito de Jesus, pelos seus amigos de luz, se faça presente também junto de nós. Agradecemos pela chance da reencarnação, da revida, e que nós possamos compreender um pouquinho mais pelo qual estamos aqui, evoluindo, melhorando, reparando nossos débitos e crescendo juntos. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, hoje e sempre. Júlia, então seja oficialmente bem-vinda à live da Casa do Caminho. É uma honra para nós tê-la aqui, tá bom? E vamos falar hoje com a nossa amiga sobre a parábola do semeador. Júlia, a palavra é toda sua, à vontade, tá bom? Licença aos nossos amigos que estão conectados para a gente desativar a nossa caixa de comentários. E a gente vai voltar com a conversa com os amigos conectados dentro de meia hora ou um pouquinho mais para a gente trocar algumas ideias sobre o tema de hoje, tá bom? A palavra é toda sua, Júlia. Perfeito. Muito obrigada, Augusto. Antes da gente começar de fato o nosso estudo, eu queria pedir licença para ficar olhando um pouquinho para baixo, porque tem algumas anotações aqui, então talvez eu olhe para baixo, mas eu vou olhar para vocês, tá bom? Tá tudo certo. Tranquilo. Mas eu quero agradecer também ao Augusto, mais uma vez, agradecer ao pessoal da Casa do Caminho, agradecer a você que está nos assistindo, que está sintonizado aqui conosco. Como o Augusto falou aí, eu tenho o Espiritês, né, uma página que a gente procura divulgar um pouquinho dos conhecimentos espíritas. Tem também, eu participo do Home Office Espírita, que traz um pouco da juventude. Aí eu acredito que foi por isso que eu conheci Augusto, né? Que a juventude espírita se uniu de fato aí por fora desse Brasilzão. E conhecendo aí vocês que estão entrando, me conhecendo um pouquinho melhor, sintam-se à vontade também para a gente conversar no final da live, que eu acho que vai ser importante, é um momento de troca.
E a parábola do semeador, acho que eu tive o insight de falar aqui com vocês essa noite, justamente para a gente fazer a reflexão e uma analogia com o momento que a gente tem vivido agora, com esse momento de isolamento, com esse momento que a gente está sendo colocado a provas incessantes aí, incansáveis, mas que a gente está conseguindo aí lidar super bem com elas, eu acredito, mas a gente ainda tem muito a fazer, muito a trabalhar, então por isso que a gente vai falar da parábola do semeador. Então, ela a gente consegue compreender e refletir, relacionar com diversos cenários do nosso cotidiano. Mas aí, para quem não conhece a história, para quem não se lembra, ou para a gente ficar pelo menos na mesma página, eu vou tentar contar ela aqui para vocês de uma forma mais simples, para que a gente consiga refletir juntos aqui em diante. Então, vamos lá, a parábola do semeador de fato. Jesus, ali em um de seus caminhos, ele se sentou perto do mar aí e se reuniu diante de uma multidão em sua volta e começou a falar por parábolas, essas parábolas que são faladas para ser mais fáceis para ter uma fácil compreensão. E ali, naquele momento, era mais simples daquele povo, e até hoje a gente compreende as parábolas de uma forma mais com o nosso dia a dia, a gente consegue compreender melhor as verdades, as verdades morais e espirituais que ali Jesus queria colocar. Então, para iniciar ali, né, como que Jesus iniciou essa conversa, né? Ele começou assim: aquele que semeia saiu a semear. E enquanto ele semeava, as sementes foram caindo ali ao longo daquele caminho. Primeiro, né, num primeiro momento, as sementes caíram no chão e logo foram comidas pelos pássaros. Em um segundo momento, as sementes caíram em lugares com muitas pedras, onde não tinha muita terra. E mesmo com o solo sem muita profundidade, ergueu-se uma planta. Mas ali, com a chegada do sol forte, com a raiz dela que não era muito bem, né, não tinha fincado ali no chão por conta da pouca terra, aquela planta, ela queimou e secou. E no terceiro momento, as sementes foram parar entre os espinheiros. E na hora de crescer, os espinhos sufocaram essa planta. Em um quarto momento, as sementes caíram em um bom solo. Finalmente, caíram num solo fértil. E nesse solo fértil, o que aconteceu? Renderam bons frutos, normalmente. Assim se sucede na natureza. E assim, com esses bons frutos, renderam outros grãos que ali foram se espalhando e, enfim, semeando ainda mais. Ao final dessa história, Jesus disse que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. E aí, ele completou, sabiamente, sempre, dando aquele puxãozinho de orelha com amor, falando assim: todo aquele que escuta as palavras dos céus e não dá a devida atenção, o espírito maligno se aproxima e arrebata o que foi semeado em nosso coração. Olha que importante essa fala aí. Nesse caso, é aquele que recebeu as sementes pelos solos impróprios. E ele continua: aquele que recebera os entre as pedras é o que escuta, que recebe com alegria, mas que não criou ali as devidas raízes, as raízes fortes. E aí, na hora de colocar esses ensinamentos em ações, ele cai e não faz jus, naquele momento da prova, da dificuldade. É o momento que aquela raiz que não foi consolidada vai dar uma bambeadinha, vai secar e vai cair. E aquele lá que recebeu entre os espinhos, ele vai tornar a plantação infrutífera. Por quê? Porque os espinhos sufocaram aquelas palavras. E ali ele faz uma analogia com as ilusões e as riquezas do mundo material, desse mundo que a gente vive. E aquele que recebeu a semente em um bom solo, o que aconteceu? Ele escutou, ele prestou atenção e ele conseguiu gerar aquelas palavras em bons frutos. E aí, essa parábola aí, tentei resumir em palavras mais fáceis para todo mundo entender. Ela está detalhada no Evangelho segundo o Espiritismo, que todo mundo conhece, lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, nos itens 5 e 6. Mas aí, beleza, Júlia, sabendo essa historinha aí, sabendo mais ou menos a parábola que Jesus nos trouxe,
vamos começar a esmiuçar e refletir aqui com esse momento atual que a gente tem vivido. A parábola do semeador, ela também é conhecida como a parábola da semente, e ela vai fazer um convite para a gente olhar para a forma como a gente aproveita as propostas feitas pelo Evangelho, os ensinamentos trazidos pelo Evangelho e todas as suas lições morais. E aí eu vou jogar uma pergunta para vocês, uma pergunta reflexiva, que é de, será que a gente tem aplicado na nossa vida o que a gente aprendeu ou que a gente procura aprender com o Evangelho, né? Será que a gente tem conseguido colocar em prática tudo aquilo que o nosso professor Jesus trouxe? Como que será que a gente tem feito uso dessas lições? Vocês acham que as palavras, elas conseguiram criar raízes na gente? As palavras do Evangelho? Será que elas conseguiram criar essas raízes? Será que o nosso coração ainda não precisa fortificar seu solo? Será que a gente não precisa preparar melhor o solo do nosso coração? E aí, para responder, ou tentar, pelo menos, encontrar alguns caminhos para essa solução, eu peguei aqui alguns cenários que um escritor chamado André Carvalhal trouxe. Ele vai trazer alguns estágios que a gente tem feito, alguns movimentos que a gente tem feito diante dessa pandemia. E aí eu queria fazer esse exercício junto com vocês, mais para reflexão de onde a gente está, para a gente tentar encontrar essas soluções aí para essas questões de será que colocamos em prática de fato o evangelho que foi semeado ou tentou ser semeado no nosso íntimo. E aí ele vai colocar para nós, em primeiro, a zona do medo. A zona do medo, ela vai armazenar coisas que a gente não precisa, a gente vai se irritar diante das dificuldades, a gente vai enxergar o futuro com pessimismo, a gente vai achar que nada tem mais jeito, e a gente consegue associar um pouquinho aquele solo que foi, né, plantado ali diante das pedras, né, diante das pedras que não rendeu nada. A zona de aprendizagem, que o André Carvalhal vai trazer, é aquela zona em que a gente consome conteúdos que nos fazem crescer, a gente já começa a compartilhar de ideias que nos fazem bem espiritualmente, moralmente. A gente, nesse momento da zona de aprendizagem, vai começar a se adaptar ao novo normal, o que ainda é difícil, mas é um estágio que a gente começa a compreender, opa, peraí, eu entendo que isso aqui é certo, que isso aqui é errado, e eu já vou conseguindo começar a aplicar no meu dia a dia. E que a gente consegue claramente fazer um paralelo com aquele solo que foi, ou com aquela semente que foi semeada ali nos espinheiros. Que a gente compreende, que a gente consegue, mas que ainda nos sufoca. É uma realidade que ainda nos sufoca. Por fim, ele vai trazer a zona de crescimento. Aí a gente consegue fazer claramente um paralelo com o solo fértil, com as sementes que foram semeadas em solo fértil e renderam bons frutos. E o que é a zona de crescimento? A zona de crescimento é aquele momento que a gente está desconectado com o nosso propósito. É o momento em que a gente está começando a pensar em como que eu vou ajudar o outro mesmo distante. Como é que eu vou continuar fazendo a caridade que a gente sempre fala no movimento espírita? Como é que a gente começa na zona de crescimento a se reinventar, a criar novas possibilidades diante de tudo isso? É de fato viver o evangelho, é de fato viver essa semeadura que a gente vive aí todos os dias, pouquinho em pouquinho, tentando construir. E aí eu queria perguntar a vocês aí no final, no momento dos comentários, se vocês se encontraram em alguma dessas zonas. E eu não, as zonas aqui, tanto a do medo, como a de aprendizagem, como a do crescimento, e esses paralelos que a gente fez com as sementes que caíram nesses solos, eu não digo aqui como algo sendo negativo ou positivo, melhor ou pior. A gente precisa entender que na nossa vida a gente precisa tentar melhorar diante daquele cenário em que a gente está. Se a gente está na zona do medo, beleza, estou na zona do medo, ainda não compreendo as coisas, mas eu vou tentar melhorar dentro da zona do medo. Não é que a gente é pior nem melhor do que ninguém. Estamos aqui para evoluir, cada um num estágio. Então, se a gente ainda está naquela da semeadura no meio das rochas, poxa, o que eu posso fazer então para melhorar? Eu vou tirando uma pedrinha por vez. Eu vou tentando tirar e limpar aos pouquinhos, para tentar
claro, que a planta consiga crescer e germinar e da melhor forma possível. Mas aí eu queria já trazer aquela frase que, enfim, acho que todo mundo conhece, que a quem muito foi dado, muito será cobrado. A gente fala muito disso no movimento espírita. E eu acho que esse momento de isolamento, ele não passa de uma grande prova, sabe? É um grande momento em que está todo mundo junto no mesmo barco, real oficial, e que essas sementes que foram tendo sido plantadas ao longo da nossa vida, elas precisam ser mais do que nunca fortalecidas, cultivadas, colhidas, porque o momento pede. E essas zonas agora que a gente conversou um pouquinho, nada mais são do que esses solos apropriados ou não. Então, quando a gente compreende, quando a gente aplica o evangelho, muito provavelmente a gente vai conseguir alcançar essa zona de crescimento, alcançar essa tão famosa, sonhada felicidade e evolução. Então, quando a terra ela é preparada, né, quando ela recebe aí essa semente, com certeza virá uma planta forte, sadia. Então, eu acho que a gente precisa começar a pensar um pouquinho sobre como a gente tem agido, né, diante dessa situação, não só da pandemia, mas diante das situações do cotidiano, de como a gente tem aplicado o evangelho, que é justamente o que Jesus vem propor nessa parábola. E aí no livro, psicografado pelo Chico, com uma mentoria de Emmanuel, é o livro Caminho, Verdade e Vida, lá na lição 102, é claro para a gente nessa tarefa que semear nada mais tem difícil do que o próprio mundo. Assim, semear o mundo é que coloca a gente nessa dificuldade, nessa prova de semear. Então, os obstáculos do mundo material, por exemplo, vão fazer com que a gente regrida um pouquinho e se blinde nesse universo de riqueza, de mundo material. Posso pegar exemplo aqui de ficar o dia inteiro mexendo no celular, por exemplo, ou de ficar o dia inteiro escutando coisas fúteis e não trabalhar, e não agir. E aí, nesse livro, né, na lição 102, Emmanuel vai trazer assim: quando o homem comum descansa nas vulgaridades e nas inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Ou seja, cabe a nós, e somente a nós, com a nossa consciência, julgarmos o que temos feito. Então, quando a gente fica ali inerte nas vulgaridades e nas inutilidades, como ele traz aqui, ninguém vai ficar cobrando a gente. Não é tipo pai e mãe. Cada um tem a sua individualidade, sua existência. Cabe somente a nós, com nossa consciência. E mais à frente ele vai trazer. Muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo onde os companheiros não os vejam. Ou seja, mais uma vez, a gente tenta se esconder da tarefa, a gente tenta se esconder do evangelho que a gente tanto fala que é necessário cultivá-lo. E ele ainda traz assim: resta ao cristão cultivar seus propósitos sublimes e ouvir o mestre. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Ou seja, a gente, por mais que tente fugir do trabalho e da tarefa, por mais que a gente também fique ansioso para que os resultados apareçam e para que a planta cresça rapidamente, porque eu tenho disso muito. Eu acho que a maioria de vocês também deve ter um pouquinho dessa ansiedade de ver o produto final ali pronto para nós. Acho que esse final de lição aqui diz: resta ao cristão cultivar seus propósitos sublimes e ouvir o mestre. Ó. Primeiro a gente tem a erva aqui, depois a espiga, e depois a gente tem o grão lá na espiga. Então, a gente precisa também entender que são processos. E aí, a gente, para encerrar um pouquinho, já partindo para o final, a gente precisa ter em mente que cada um de nós aqui é peça significativa nessa engrenagem. A gente tem muito ainda para arar essa terra, eu acho que a gente precisa muito que fazer, tem muito que desenvolver. Mas aí eu queria que a gente saísse dessa live de hoje aqui prontos para semear e
também receber a semente, porque ao mesmo momento que a gente dá, a gente também recebe. A gente precisa estar pronto para jogar as nossas sementinhas no mundo, mas a gente também precisa estar aberto para que as pessoas coloquem as sementinhas dela na gente, né? Eu acho que é uma grande troca, como eu falei, cada um aqui cada pessoinha é peça importante nessa engrenagem da vida para a gente alcançar a evolução, enfim. Depois de toda essa aula que Jesus nos trouxe, com essas reflexões, com essas analogias entre a semente, entre os solos, eu acho que um bom aluno vai fazer é colocar em prática todos esses ensinamentos que Jesus colocou. Ele vai fazer as provas, ele vai fazer as atividades, ele vai compartilhar as dificuldades com os coleguinhas, né? Porque a gente também precisa de uma ajuda ali do outro, né? Para assim, olha, essa resposta que bateu com a sua, tem sentido? Como que você fez esse exercício, né? Porque eu não cheguei nessa etapa ainda. A gente vai em alguém que está em um ano acima do nosso, né? Eu acho que é importante também a troca de gerações. Eu tenho muito que aprender ainda com os meus pais, enfim. Então vamos também trocar com os nossos colegas de sala de aula. Então, acho que para fechar um pouquinho, já eu trouxe uma lição, a lição 20 do Sinal Verde, do André Luiz, psicografado também pelo Chico, que vai dizer, né? Plantar o bem através de tudo e de todos, por todos os meios lícitos ao nosso alcance, compreendendo que, se em matéria de colheita de Deus pede tempo ao homem, o homem deve entregar o tempo a Deus. Mais uma vez, a gente está sendo colocado aqui, olha, a gente precisa trabalhar, a gente vai entregar a Deus tudo aquilo que a gente tem feito, e a gente vai ter que precisar do tempo, da paciência, porque, como eu falei um pouquinho antes, a gente ainda é muito ansioso, a gente ainda quer muito que a planta cresça rapidamente. E não é bem por aí, nesse contexto de pandemia, acho que a gente tem visto situações bem difíceis. A gente tem lidado com diversas questões do cenário mundial, a gente tem lidado com questões do nosso berço familiar, mas e tudo aquilo que foi plantado em nós, e o evangelho que a gente tem falado tanto, como que a gente tem lidado com ele? E os títulos também, né? Não é porque somos espíritas que somos aqueles que detenhamos toda a verdade e a gente vai passar por isso, numa boa. Não, porque espírita tem que estar super bem, porque a gente compreende as questões de encarnação e encarnação, a gente sabe que a gente está passando por uma transição planetária, a gente entende. Peraí, a gente também a gente tem muita falha. Afinal, se não tivéssemos, não estaríamos aqui hoje passando por tudo isso. E não estaríamos aqui estudando tão fincamente a parábola do semeador, que justamente faz essa proposta para olharmos os nossos solos, para olharmos as nossas sementes, e para a gente sempre, sempre, sempre ter em mente, né, a questão de como vou semear e de como vou receber a semente. Então, acho que é um pouquinho disso que eu ia falar hoje. Não sei se eu fui muito rápida, se eu falei demais, mas enfim, queria também trocar com vocês, porque acho que a parábola do semeador ela faz diversas analogias, tanto do solo, tanto da semente, como do caminho. E, enfim, acho que é um pouquinho disso que eu vim trazer hoje. Né? Perfeito, Júlia. Agora a gente vai para a melhor parte de todas, que é o bate-papo, que eu adoro essa parte onde a gente troca ideias, figurinhas. Eu acho que de quase nada, ou de nada pode se dizer vale o conhecimento sem com que a gente compartilhe. Então, essa troca é muito boa, né? Quando você citou aí para a gente sobre as etapas, né, os estágios, né, que é o medo, o aprendizado e desenvolvimento, a gente pode comparar isso muito à nossa fase de vida, né? Porque enquanto a gente é criança, a gente tem muito aquela fase do medo ainda, né? Da gente não ter certeza sobre o que vai vir, né? Querer que os pais façam tudo, a gente não quer se expor, a gente tem medo até do escuro, do que a gente não vê, né? Imagina pelo que a gente vê. E aí, com o tempo, a gente aprende, né? Vai passando para a fase em que a gente aprende, que a gente conhece. E quando a gente chega na nossa fase mais
velha e a gente começa a se desenvolver, né? Ou seja, a gente começa a dar frutos, né? Eu acho que a gente pode comparar um pouco a nossa fase de vida também, né? Que é tudo muito próximo ali, né? E como é lindo, né? Jesus escolhe sempre, né? Porque todo dia ele escolhe, a gente vive ele todo dia, uma forma muito prática de se compreender os seus ensinos, né? Os ensinos de Deus que por ele a gente compreende hoje mais fácil. E aí a gente começa a ver que tudo é muito prático, né? Nada vive só no mundo das ideias ali. A gente precisa de aplicar isso, né? Alguma hora ou outra a gente vai ser cobrado, como você muito bem disse, né? A quem muito foi dado, né? Eu colocaria muito será solicitado, né? Cobrado, acho que às vezes a gente pode entender como alguma coisa assim, se eu te dei, você tem que me dar, né? A gente vai ser solicitado, porque o conhecimento foi nos dado para ser libertador, né? Então a gente espera que seja algo que faça a gente se sentir melhor do que antes, né? Gente, enquanto eu falo, vocês podem ir perguntando aqui, tá? Porque eu falo muito pouco, então às vezes, né, acho que não pode perguntar. Liberados aqui, viu? Compartilhem os seus comentários. E eu achei legal, você falou que permitir ser semeado também é muito bom. Às vezes a gente acha que a gente só precisa semear, 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 né? Fazer o bem, fazer o bem. E às vezes a gente esquece de que o bem ele é feito para alguém. E esse alguém pode ser eu, né? E aí envolve uma questão que muitos de nós ainda precisamos desenvolver, que é o orgulho, né? A gente não querer ser, a gente não pedir ajuda, a gente não solicitar a quem precisa, né? E a gente ser autossuficiente o tempo todo, né? Que é um mal que a gente vem desenvolvendo. E nós precisamos, de última hora, a gente já desapegar dele um pouco, porque nós estamos aqui para nos ajudarmos, né? Não existe somente uma parte, né? Se eu ajudo é porque existe alguém que precisa dela e eu posso ser esse alguém. E na maioria das vezes, quando eu concordo em ser o ajudado, o meu lado ele se esforça até um pouco mais, porque para receber é muito mais complicado, né? A gente envolve com muito mais, a gente mexe muito com o nosso espírito em receber, porque receber às vezes toca muitas questões íntimas nossas, né? Que reconhecer a nossa pequenez, né? Reconhecer a nossa necessidade, né? A gente entender que nós precisamos dessa colaboração porque nós precisamos de crescer. Quem precisa de crescer, na maioria das vezes, não para não dizer sempre, é aquele que precisa se reconhecer necessitado. Me falta algo, eu preciso de preencher isso com alguma coisa que o outro possa me dar. E às vezes a gente quer se colocar naquele posto de eu ajudo, eu ajudo, eu ajudo, né? Para se sentir bem, mas a gente precisa saber que alguma hora falta dentro de nós também, né? E essa semeadura, a gente precisa saber que é um trabalho é uma via de mão dupla, né? A gente semeia para outros fazerem isso com a gente também, né? Uhum. Eu acho que receber também é muito sobre a caridade. A gente também está, querendo ou não, exercitando a nossa caridade quando a gente dá a oportunidade para o outro nos ajudar. E que, como você falou, é extremamente difícil. Eu tenho muito problema com isso, assim, de estar numa situação vulnerável em que eu vire para o outro e falar assim, olha, eu estou precisando de ajuda. É difícil. A gente está ali se prendendo de ego, de orgulho, porque a gente tem que tentar bem. Principalmente para quem faz muito pelo próximo. A gente gosta, nossa, estou fazendo muito pelo próximo, eu não falo não para ninguém. Mas será que isso é positivo? Será que a gente não está tentando só alimentar mais um pouquinho do nosso orgulho? E aí, quando a gente precisa realmente da ajuda, de ser semeado, a gente também precisa pensar sobre isso como uma prática de caridade, dando oportunidade para o outro agir em nós. Né? Você falou uma coisa legal, que a gente, mesmo enquanto espíritas, a gente, felizmente, fala muito pouco isso, que quando eu sou alguém que recebe do outro, eu estou dando a chance do outro exercer caridade. E para quem entende isso, quando a gente recebe de alguém, a gente recebe com muita felicidade interna, porque eu sei que o outro está trabalhando a questão de colaborar, né? De ser útil, né? Alguém. E quem não gosta de ser útil, gente? Ser útil é uma das melhores coisas que existe nesse mundo. Mas para eu ser útil, precisa alguém que precise de mim.
E eu posso ser esse alguém que precisa de outra, né? É muito bom. Semear também pode ser caridade, né? Com certeza, com certeza. Júlia, fala pra gente um pouquinho, me deu uma certa curiosidade de saber se existe uma forma ideal ou a melhor forma de semear. Olha, que pergunta. Vamos lá. Vamos Eu raciocinar. acho que, em primeiro lugar, a gente precisa ter em mente que a humildade ela é importante, porque nós estamos, como eu falei, no mesmo barco, claro que em estágios diferentes. Uns com mais conhecimento, outros com menos, e tá tudo bem também. Isso não, a gente não está colocando em xeque aqui, sou mais inteligente do que você. Mas a gente precisa ter em mente primeiro a humildade. E ter conhecimento de que cada um está num estágio, mas de que alguém precisa da minha ajuda. Júlia, precisei da sua ajuda. Oba, meu momento de colocar a sementinha no próximo. Tá. Primeiro, eu vou falar assim: como eu posso te ajudar? Como é que eu posso ser útil para você? Como que eu vou te ajudar? A gente abre também a oportunidade para o outro falar como que ele gostaria de ser ajudado. Acho que é importante a gente ter essa comunicação assim do como posso ser útil em palavras claras e objetivas. Como que eu posso te ajudar? Acho que se a gente chega com uma resposta pronta, do tipo, olha, você tem que fazer isso e isso, porque aconteceu comigo. Calma, não é bem assim. A gente também gosta muito de colocar a nossa vida sempre à frente do outro. Tem um pouquinho também da questão da empatia. Mesmo que a gente não consiga praticar a empatia de fato, porque é muito difícil se colocar na posição do outro, a gente precisa também entender as condições do outro. Então, acho que primeiro humildade, depois a empatia e entender as condições do outro, que não são as mesmas que as nossas. Eu posso ter passado, sei lá, vamos pegar um exemplo aqui, um término de um relacionamento. Eu passei por isso de uma forma, a outra pessoa passou completamente de outra forma. É o mesmo fato, com histórias e circunstâncias e pessoas diferentes. Acho que em terceiro é entender que somos individuais. Aquela pessoa vai resolver de uma maneira dela, só dela. E não foi a que a gente falou. Então, acho que a gente tem que dar o nosso ouvido, tem que dar nossa chance de ajudar, de olha, acho que você poderia seguir por esse lado, não por esse. Mas eu acho que essas três coisas são importantes. Primeiro, de quem semear, ser humilde, né? Ter a questão da humildade ali, ter a questão da empatia, de tentar ao mínimo, mesmo que seja complicado, se colocar no lugar do outro, e compreender que somos seres individuais, que somos seres que vamos resolver os nossos problemas de formas diferentes. Talvez eu plante a sementinha de alguma forma, mas a pessoa resolva de outro jeito. E tá tudo bem, eu consegui fazer o meu papel de semear, eu consegui fazer o meu papel de semeadora, de colocar um pouquinho do que eu aprendi. Mas eu acredito que sejam essas três coisas. Eu não sei se fez sentido, mas é isso. Fez total sentido. Inclusive, eu quero comentar, quando você coloca que a primeira parte, que a primeira etapa, né, para a gente começar a fazer o bem ou semear, é ser humilde. Então, quando a gente se coloca na posição de simples, de pequeno, para a gente fazer o bem, para a gente semear, nós vamos estar nos colocando no nosso lugar, ou no lugar que nos cabe, que é o lugar de trabalhador. Normalmente, quem semeia, mas não tem a humildade em si, na verdade, ele não semeia. Ele vai cultivar coisas que existem só dentro dele. Às vezes, a gente começa a ir para a campanha do quilo, levar a cesta básica, fazer mocidade, começa a participar de um monte de coisa, e a gente acha que a gente está semeando, mas a gente está cultivando aquele orgulhozinho que existe lá dentro, e a gente não está sendo humilde o suficiente para a gente se doar, né? Então, quando a gente se coloca humildes, eu vou me colocar no meu lugar, ou seja, no lugar que me cabe. Eu vou começar a fazer percebendo que eu não sei tudo, né? E que eu não vou doar algo que não é meu. Eu vou, às vezes, compartilhar alguma coisa que eu tenho, alguma coisa que eu sou, né? E aí, no final, você falou muito bem, você foi muito feliz em colocar. Nós somos seres individuais, né? Não basta só ser humilde ou se colocar
lugar do outro. Na maioria das vezes, a gente precisa de saber que, às vezes, eu semeio e eu espero não colher o mesmo fruto que eu plantei, porque o terreno pode não ser igual ao meu. E aí é quando a gente se reconhece como seres individuais, né? A capacidade do outro de compreensão, né? De colocar em prática, ela é totalmente diferente da minha. Pode parecer, mas eu posso não esperar a mesma coisa. É o mesmo que às vezes a gente fazer um bem e a gente fazer o bem e ficar ali do lado para a pessoa fazer o quê? Agradecer. A gente sempre espera, obrigado. E quando a pessoa não diz, a gente sente a ingratidão. Só que a forma que ele tem de receber, né, essa semente é dele, é particular, ela é individual, né? A gente não pode entregar e querer de volta já. E aí isso puxa um outro tema que eu queria falar, que é quando a gente semeia, mas na maioria das vezes a gente não vai colher. É uma safra diferente, né? Parece que é uma turma que vem aqui semeia e vem uma outra turma e colhe. Na maioria das vezes, a gente hoje pode-se dizer que nós estamos colhendo a semeadura que outros espíritos fizeram aqui. Pode ser que um de nós tivemos aqui já semeando isso. E que bom que a gente colhendo, é, está colhendo a mesma semente que a gente colocou, mas de forma diferente, né? É, algo que a gente entenda que não foi só eu que fiz, né? A gente está aqui em equipe, e é em equipe que a gente semeia e que a gente colhe. E quando a gente é grato pela semeadura dos que vieram antes, parece que a colheita fica com um saborzinho assim de eu estou fazendo parte de uma equipe, né? Não é só quem semeia e planta, né? E esse semear, gente, a gente está falando semear sempre, porque a gente está fazendo estudo dessa parábola, são todos os atos, né? Todas as atitudes, os comportamentos, né? Mesmo não comportamentos fisicamente, mas espiritualmente, a gente possa ter para com o próximo e para conosco mesmo, né? Isso é uma coisa legal que às vezes a gente não fala, mas semear em nós é uma coisa que pouco a gente fala e às vezes a gente precisa de discutir um pouco mais sobre isso, né? O quanto eu estou me semeando, né? E conjuntamente a isso, quais são os terrenos pelos quais eu semeio, né? Eu hoje estou em um terreno que eu não estava nos meus 10, 15 anos. E provavelmente, se Deus quiser, daqui uns 20, 30 anos eu vou estar em outro, mais fértil, mais úmido, né? Mais propício à semente crescer. E às vezes a gente fica tentando nos semear em um solo árido, pedregoso, né? Seco. A gente está achando que a gente está arrasando, né? Como se diz, e acaba que a semente está caindo ali dentro, ó, tá ficando sem luz, não tá chegando o sol lá dentro, a água cai, mas esparrama para todo lado, porque tem pedra para todo lado, e a gente fica assim, gente, mas como eu não tô colhendo? Olha o tanto de coisa que eu semeio, né? Nossa, eu vou no centro, eu faço mocidade, eu vou na campanha do quilo, eu faço sopa quentinha, distribuo um monte de coisa, e eu não tô vendo colheita, né? Por que será? Aí a gente volta, né, naquela parte que no livro dos Espíritos deixa bem claro, se não me engano, questão 13, em que fala que o homem quer desvendar mistérios de Deus. E aí os próprios Espíritos dizem de maneira bem curta e simples, preocupais em se conhecer, porque o inconhecível vocês não conseguem ainda. Ou seja, conhecer aquilo que a gente não tem a capacidade, né, que a nossa linguagem, que a nossa compreensão é limitada, não vai fazer de nós melhores. Então, conhece-te a ti mesmo, né? Vós sois deuses, mas tente conhecer esse Deus que existe dentro de cada um, para que essa semeadura comece a ficar mais fértil, né? E mais pessoas possam colher. Então, a gente tem que se semear, mas sabendo que solo que a gente está, não adianta eu semear em solo árido, comigo mesmo. Então, permitir também quanto semear, né? A gente às vezes quer semear tanto e às vezes a gente se perde em tanta semeadura que a gente nem compara mais, né? Tipo assim, agora, o que que eu faço, o que que eu não faço, né? Então, cada um no seu tempo, conforme você falou, que cada um é um indivíduo e nós temos a nossa individualidade, né? Nós não vamos semear da mesma forma que o outro. Às vezes eu posso me encantar pela forma que o outro semeia, mas eu não vou conseguir fazer igual. O que o Simão Pedro consegue fazer, gente,
eu acho que nenhum ser encarnado, eu acho que Divaldo e ele acho que podem competir aí, né? Um pouquinho, se a gente pode usar esse termo, mas, gente, o quanto eles semeiam é da forma deles. Eles conseguem fazer isso da forma que eles conseguem. É a capacidade deles. Às vezes a gente semeia de forma oculta, de forma intrínseca ali, em alguma coisa que a gente faça, no nosso meio. Às vezes o tom de voz que a gente usa, a gente está semeando algo. E aí, depois que passa essa safra toda, né? Vem os frutos que às vezes a gente não os vê, mas eles estão ali. E esse discernimento, essa consciência de que eu semeio, mas pode ser que eu não vejo, outros irmãos podem ver o fruto lá, colher e se valorizar dele, se utilizar dele, né? Que a gente consiga entender isso, porque é muito difícil, a gente se cobra muito, né? A gente se exige muito, e isso é muito pesado. Às vezes esconde aquele espírito de semeador que eu tenho, que é só meu, que ninguém mais tem ele, mas não, eu quero ser igual, né? Eu quero ser igual aquele que semeia daquele jeito Sim. ali, né? Eu, conforme você foi falando, Augusto, eu lembrei muito de uma coisa que minha mãe me fala sempre. Eu sempre fico pensando, nossa, eu saí do filme do Divaldo, ela me falou isso. Porque a gente vê a magnitude das obras, do tanto que ele se dedicou e ainda se dedica, não só ao espiritismo, mas às obras assistenciais. E aí eu virei e falei assim, nossa, como a gente faz pouco, né? A minha mãe, sim, a gente faz muito pouco. Mas, lembre-se, se você, no seu trabalho, com seus colegas, você senta do lado, você pode estar ajudando muito mais. Você pode levar alguma ideia que nunca passou pela cabeça dele. Você pode, no seu grupo de amigos, fazer muito mais. Então, a gente precisa também parar de se competir, parar com aquele síndrome de, nossa, se tal pessoa entrega, sei lá, 100 pratos de comida para moradores, para pessoas em situação de rua, eu vou precisar entregar 200 para pelo menos tentar ser mais caridosa, não? Porque. E não é bem assim. Na minha casa eu posso ser mais do que isso. Então a gente justamente, a gente se esconde, fica com aquele espírito de semeador maravilhoso que as pessoas não conheciam por esse medo, pelo fato do medo também do julgamento. Porque a gente fica pensando muito no que o outro vai falar assim, nossa, ele vai olhar eu aqui só entregando 100 refeições, sendo que da outra vez eu entreguei 200. O que ele vai pensar de mim agora? Poxa, peraí, você está entregando, você está se propondo a esse trabalho pelo fato de ajudar aquelas 100 pessoas em situação de rua, aqueles 100 irmãozinhos em situação de rua, ou você está preocupado em ter que fazer mais, em ter que mostrar mais serviço? Preocupe-se com o que você tem. Mais uma vez, tem uma palestra, uma exposição do Cortella, que é um filósofo, e ele fala que a gente precisa, dentro das nossas condições, darmos o que nos é possível. Se eu tenho apenas um papel e uma caneta para escrever uma exposição, porque o meu notebook pifou, eu vou ficar chorando porque meu notebook pifou e eu vou ter que escrever tudo na mão. Ou, enfim, a gente precisa fazer aquilo com as ferramentas que a gente tem. E fazer o nosso melhor. E a gente tem o nosso melhor, a gente tem a capacidade. Então, a gente precisa sempre lembrar, graças a Deus, eu tenho o papel e a caneta, porque nem isso, tem gente que nem isso tem. Tem gente que nem a estrutura tem gente que nem o celular tem para poder fazer essa live. Então, assim, a gente também precisa entender que se agora, nesse momento, eu não consigo abrir uma mansão do caminho, igual o Divaldo, eu vou fazer o quê? Eu vou contribuir com um ouvido, com um abraço, com uma conversa. Olha só a importância de entender as nossas sementes também, porque as sementes são as ferramentas que a gente tem. Se eu tenho uma ferramenta que no mundo material não é tão boa assim, eu vou fazer uso dela. O puro coração, Deus está vendo. Se o propósito, se o que a gente está fazendo tem propósito, tem amor, tem alma, tem sentimento, com certeza aquele que tem o maior carro para poder levar o maior número de refeições, de que adianta?
Então, tudo a gente precisa entender, até o tamanho da nossa semente, porque já falou, né? Pequena sementinha e falam sempre, os menores frascos são os melhores perfumes, acho que é isso. Então, assim, vamos nos enxergar assim. Lembremos que todos temos aqui a centelha divina. A gente é obra da criação. A gente também pode. Um dia a gente chega lá. Não no nível de Deus, mas a gente um dia chega lá. A gente vai fazer parte aqui, somos espíritos em contribuição intensa, enfim. Acho que é um pouco disso, né? Exatamente. Eu acho legal quando a gente começa a falar sobre esse viés de a gente se reconhecer pequenos e mesmo pequenos ajudar. Sabendo que a minha sementinha é bem minúsculazinha, mas eu sou uma semente, porque nós temos o conhecimento de que aos olhos de Deus nenhum espírito está mais longe ou mais perto pelos seus benfeitores, pelas suas, né, pelos seus feitos, né, grandiosos, porque a gente sabe que entre uma vida e 1000 vidas, Deus vai valorizar todas elas do mesmo jeito. E às vezes a minha semeadura parece que ela não é tão divulgada assim, né? O marketing dela não é tão grande assim, mas o Aham. impacto dessa semeadora aos olhos de Deus é da mesma maneira, né, que um companheiro nosso que valorizadamente ajuda a tantas vidas, toca a tantas vidas. O que um Divaldo consegue fazer é o que o espírito dele tem a capacidade, né? Ele tem aquela generosidade nele, e isso foi desenvolvida com muito esforço. Não foi dessa vida só que o Divaldo chegou fazendo tudo isso que ele fez. Ele teve muitas experiências, né, em muitas vidas, para que ele pudesse chegar nesse nível de desenvolvimento. Mas que ele mesmo diz, né, ele é muito pequeno também, faz o que ele dá conta, ele é um inspirador, né? A Sandra, nossa amiga de Salvador, disse muito bem, são os amigos que nos inspiram, né? E alguns desses amigos têm uma propriedade para ter uma maior expansão desses seus atos, para que eles se tornem vários estimuladores, vários incentivadores, né? Mas que a gente nunca esqueça que a nossa semeadura ela é diária, ela é pequenina, ela deve ser humilde, ela deve ser despretensiosa e, na maioria das vezes, dentro de casa. A semeadura sendo feita dentro de casa é o nosso maior e mais grandioso papel. Ser semeador com o pai, com a mãe, com a esposa, esposo, filho, filha, enteado, enteada, sobrinho, primo. O que a gente conseguir fazer dentro de casa, aos olhos de Deus, ele vai estar vendo isso, acredito eu, né? Não posso colocar palavras, mas sentimos que Deus valoriza muito isso, porque em cada um de nós existe a centelha divina que eu não me canso de dizer, porque a gente às vezes se sente esquecido, né? Mas nessa hora, principalmente, o Espírito Divino está do nosso lado, incentivando, né? E a gente precisa se reconhecer. Enquanto espíritas, a gente entende que a pandemia, nessa era em que o homem está, é uma grande dádiva, é um presente inigualável que a humanidade ainda não teve a chance de ter ainda, e provavelmente vai ter outras, creio eu que seja assim, mas que a gente reconheça que isso vai ter um fim. Esse desgaste, esse sofrimento demasiado, né? Essa falta de esperança, a gente vai ter um dia em que ela vai ser reduzida, mas a gente precisa de entender que isso é uma dádiva, é uma esperança para que a gente comece a se conhecer, a se valorizar, né? A se colocar no lugar que nós estamos, a perceber as coisas que ocorrem ao nosso entorno, porque ocorrem muitas coisas, né? A gente fez uma live esses últimos tempos falando sobre como que a gente percebe as respostas de Deus, né? Deus nos manda respostas todas as horas, todas as horas. Essa live pode ser uma faixa que eu leia num carro é outra, um ônibus que eu pegue tenha uma coisa impressa nela é outra. Mas quanto eu estou pronto para me compreender, né, todas essas respostas? Então, que a gente entenda esses instantes, por mais dolorosos que eles sejam, isso é inevitável, né? A dor ela é inevitável, mas o sofrimento pode ser uma escolha nossa. E dependendo do nosso grau de conhecimento, né, a gente sofre com gosto ou sem gosto, né? Uhum. Então é isso. Sim, com certeza. Eu acho que também, só para completar aqui o que você falou, é o momento da grande prova. A gente
aprendeu tanto, estudou tanto, não só dessa encarnação, como de outras. A gente tem bagagem, a gente tem conhecimento. E é um momento em que, assim, olha, você vai ficar ansioso, surtando em casa, ou você vai respirar fundo, colaborar com seus familiares, agindo, né, fazendo a caridade dentro de casa, fazendo também a prece. Olha, gente, a prece é a coisa mais simples do mundo que a gente pode fazer agora e é mais poderosa. É um gesto muito singelo e muito poderoso, principalmente dentro da nossa casa. Tem um irmãozinho que você sabe que está passando por alguma dificuldade física, seja doença, seja o que for. Faça uma prece por ele. Pronto, você já fez seu papel de caridade, você já colocou sua sementinha lá. Mesmo ele sabendo ou não, você nem precisa falar que você fez uma prece por ele. Tá tudo bem, ele vai receber da forma como tiver que receber. Então a gente também precisa lembrar dessas pequeníssimas coisas que a gente faz e que essa é a grande prova, é o momento que vamos lá, semeadores, façam jus aí o que a gente está falando há anos, 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 anos. Você falou uma coisa legal, Júlia. Quando a gente ora, a gente está fazendo o nosso papel de caridoso. Então, assim, quem quiser orar por mim, vou ficar muito feliz. Mas quem de nós, todos os dias, às vezes, não para e pensa o quanto os nossos líderes de governo, de Estado, presidentes do mundo inteiro, governadores, prefeitos, todos aqueles que ocupam cargos sociais mais altos, que sofrem uma influência muito grande sobre eles, o quanto esses espíritos eles não se sentem sobrecarregados e quantos de nós ainda ora por eles, né? Porque eu não sei, nessa vida pelo menos eu não sei o que é ocupar um cargo desse grau, né? Dessa responsabilidade. Eu não fui corajoso nessa vida para vir político, porque eu sei que a minha carga seria, né, demais para a minha capacidade. Mas quantos de nós a gente E às vezes olha? até eu não achei engraçado, por mais uma vez citando a minha mãe. A gente é muito de apontar o dedo ao erro do outro, mas já pensou que se a gente estivesse naquela posição, a gente não estivesse fazendo pior? Então é muito importante, mais uma vez, a gente sempre fazer o nosso papel, né, outro como cidadão, mas também fazer nosso papel como espíritas pelo conhecimento que a gente tem de enviar as boas vibrações. Porque, enfim, às vezes, se a gente estivesse naquela posição, a gente estivesse fazendo, olha, que bom que a gente não está lá ainda, né? Que bom que a gente não chegou nesse cargo de responsabilidade. Porque, Augusto, como você, eu não sei se eu teria capacidade. É muita responsabilidade. É grandioso. E é uma Tem coisa que ter muito tato, muito cuidado. É uma coisa interessante a gente pensar até, assim, eu convidaria a gente a pensar até um pouquinho além dessa frase que a gente sempre fala, né? Eu não sei se eu faria pior, né, do que ele. Pode ser que sim, e eu seria alvo de crítica. Mas e se eu fizesse melhor, não importaria, porque a prova não é minha, é dele. E o quanto de mim eu dou para que ele consiga suportar a prova dele. Porque a minha, se eu estou dando conta, ótimo, beleza. Mas eu não posso ficar só na minha. Tipo assim, tudo bem, eu estou dando conta, meus bônus essas estão só, e o do outro, né? Quando Deus amai ao próximo. A gente está amando só o nosso que está em casa, só os nossos familiares, né? No nosso encontro de juventude de hoje, a gente falou exatamente sobre isso, né? Eu amo jovens porque eles falam de forma muito fluida, muito fácil. E a gente começou a falar sobre isso, né? A nossa dificuldade da gente amar aquele que não é nosso parente, familiar, amigo, aquele que compartilha os mesmos credos, né? Então, assim, a gente precisa de se colocar no lugar do outro, não só para saber se a gente iria fazer pior, mas se a gente fosse fazer melhor, ainda assim, a prova é deles. E eu preciso de dar esse suporte, né? De ser caridoso com a dificuldade do outro, porque se a minha capacidade é superior àquela prova, ok, que bom. Mas a prova não é minha, é do outro. Então a gente precisa É se dele. compartilhar ela, Perfeito. né? Uhum, não, Augusto, perfeito. Compartilho total do que você disse agora. Faz muito sentido. Gente, então, se alguém não quiser mais comentar, a gente fala muito pouco, né, Júlia? Mas Pois é, gente, a gente fica aqui até amanhã. foi uma honra para mim, Júlia, compartilhar essa horinha contigo. Foi
crescimento assim de anos-luz para a gente poder refletir um pouco mais, né? Para a gente parar um pouquinho, para a gente perceber as coisas que ocorrem ao nosso entorno, para a gente diminuir aquele ritmo acelerado que a gente sempre tem, que a gente acha que está fazendo muito, mas no fundo, a gente só está preenchendo o nosso tempo, que aí eu espero sinceramente que, assim como foi muito útil para mim, creio que possa ter sido para a Júlia também, e para todos que estão aqui, e para os que vão ver essa live após também, né, essa hora, que vocês também possam captar esse espírito, que a gente possa semear de forma muito mais simples, mais sincera e, acima de tudo, mais humilde, né, primeiramente, antes de tudo, e que a gente possa ter mais encontros como esses, possamos ser gratos por encontros como esse, e a gente consiga perpetuar essa ideia que a gente veio trazer aqui e que fomos intuídos pelos espíritos amigos que aqui se encontram ainda, responsáveis por esse estudo que ocorre há alguns meses e que tem sido remédio, literalmente, para os nossos espíritos que sofrem aí por essa, por essa por esse desafio, né, terreno que a gente passa, mas que a gente sabe que os nossos espíritos eles vão estar vivos por todo sempre e que isso é um estágio, né? Todos nós estamos estagiando e que um dia a gente possa pegar o nosso diplomazinho e poder ensinar os outros também a fazerem assim como a gente patinou, mas conseguimos também fazer antes, né? Foi um prazer para mim, Júlia, creio que para os nossos amigos também tenham sido. Sinta-se convidada a estar com a gente, não espere que a gente chama, pode vir que a gente gosta mesmo, tá? Obrigado mais uma vez Pode pela deixar. doação e sinta-se à vontade para dizer o que você quiser. Ai, gente, primeiro eu queria agradecer, pedir desculpas porque hoje em especial eu estava um pouquinho nervosa, mas Imagina eu se estou não muito, muito tivesse. feliz. Não, mas é de verdade, mas foi uma honra, foi uma delícia. Como eu falei, hoje eu montei o estudo na mão, fazia muito tempo que eu não fazia isso, de escrever mesmo, porque a gente, mais uma vez, como você falou, a gente está tão frenético na vida e com computador, tecnologia, e hoje eu me vi numa situação. Eu vou pegar o meu caderno, o livro, e vou escrever, é isso. Então, que a gente também possa lembrar das nossas sementinhas, das nossas ferramentas, mesmo que a gente esteja faltando alguma coisa ou esteja com abundância em outra, que a gente consiga, enfim, usar elas da forma que a gente tem e com o coração, acima de tudo, com o coração. E foi isso que eu senti hoje, assim, eu senti coração aqui, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, Augusto, de verdade, foi uma honra, um prazer. A vocês que estão aqui com a gente, a você também que está assistindo depois, né? Também aí gravado. E, enfim, eu só tenho a agradecer. E pode deixar, viu, Augusto? Quando a pessoa fala portas abertas, a gente pega as portas e entra e fica, e é isso. Que bom. Pessoal, então, obrigado pela companhia de todos. Para quem quiser encaminhar essa live, ela vai ficar salva no nosso IGTV do Instagram, Casa do Caminho Patrocínio, e também no YouTube, chamado Sociedade Espírita Casa do Caminho. Fiquem todos com Deus, semeiem bastante, e a gente se vê logo, logo. Amanhã a gente tem mais um encontro. Então, é isso. Obrigado, Júlia, mais uma vez. Fica com Deus. Eu que agradeço. Tchau!